Oi, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Mikles e outra vez estamos aqui para tratarmos, cumprindo o compromisso que nós fizemos, do conteúdo do direito administrativo voltado para concurso. Uma ferramenta importantíssima para que você possa ser aprovado no seu concurso, para que você possa ter a estabilidade que você tanto sonha para você e para a sua família. Seguindo as nossas conversas, hoje nós vamos apresentar para vocês as autarquias. O que são as autarquias? Para você compreender melhor o que são as autarquias, primeiro você tem que voltar para dois vídeos, pelo menos dois vídeos específicos. O primeiro, onde nós apresentamos a diferença entre a administração pública no sentido objetivo e subjetivo. O segundo, onde nós apresentamos a administração, a distinção entre a administração pública direta e indireta, os entes que compõem uma e outra. Lá, naquele vídeo, se você não viu, dá uma pausa e volta. Lá naquele vídeo, nós dissemos para você o seguinte, olha, a organização da administração pública no Brasil, ela se divide em administração direta e indireta. Na administração pública indireta, nós apresentamos para vocês o Decreto-Lei 200 e dissemos, segundo a lei federal, compõe a administração pública indireta as autarquias, as fundações públicas e as empresas estatais. Chegou a vez de nós nos aprofundarmos um pouco sobre as autarquias. Portanto, o que são as autarquias? Se não um ente específico que compõe a administração pública indireta de todos os entes públicos. Portanto, eu vou ter autarquias na administração pública da União, eu vou ter autarquias na administração pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como é que é criada uma autarquia? Antes mesmo, para que é que serve uma autarquia? A autarquia, ela vai exercer uma atividade delegada pelo Estado, uma atividade delegada por lei. Quando a administração direta, ela pretende, ao invés de ela própria, por si só, um ente federado, a União, Estado, Distrito Federal ou municípios, exercer uma dada atividade, ela acha que por questões de economia, por questões de estratégia, é melhor que uma outra pessoa realize, ela pode fazer isso por intermédio de uma lei. É uma delegação legal. E uma das formas, uma das pessoas que pode receber essa delegação é exatamente uma autarquia. Então, a primeira questão, quem é que cria uma autarquia? É a lei. E a autarquia serve para exercer uma atividade delegada. Delegada por lei. A autarquia nasce, a autarquia é criada com a lei. Pode ser que caia a questão do concurso. Desde quando é o início da existência da autarquia? A partir da vigência da lei que a criou. Porque a autarquia é criada por lei. O que é uma autarquia? É um ente que desenvolve uma atividade delegada. Autarquia, do grego, significa autogoverno. Mas o autogoverno da autarquia, enquanto ente da administração pública indireta, lhe permite uma autonomia administrativa. As autarquias, assim como os entes que compõem a administração pública indireta, elas não possuem autonomia política, diferente dos entes que compõem a administração direta. Todos os entes que compõem a administração direta têm autonomia política. Diferentemente, todos os entes que compõem a administração pública indireta, dentre eles as autarquias, não possuem autonomia política. É outra questão que pode cair no concurso. As autarquias possuem a autonomia política? Não possuem autonomia política, porque nenhum dos entes que compõem a administração pública indireta o possui. Qual é a natureza jurídica da autarquia? É uma pessoa. Pessoa jurídica, uma pessoa jurídica diferente do ente que a criou. E segundo estabelece o Código Civil Brasileiro, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Também outra questão que pode cair no concurso. As autarquias
têm que natureza jurídica? São pessoas jurídicas, sim, mas são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Porque o Código Civil distingue, ele faz a diferença entre as pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público. A autarquia é pessoa jurídica de direito público. As autarquias desenvolvem que tipo de atividade? Na grande maioria dos casos, as autarquias vão exercer serviços públicos delegados. Contudo, em certas, dependendo da delegação, dependendo do que dispuser a lei, as autarquias podem exercer outras atividades. Enquanto uma pessoa de direito público, uma pessoa jurídica de direito público, ela vai se submeter ao mesmo regime de todas as pessoas de direito público. Então, pode cair no concurso. Como é que é a organização da autarquia, das autarquias, com relação ao pessoal? Como a autarquia é uma pessoa de direito público, ela vai se organizar com relação ao pessoal da mesma forma que as outras pessoas de direito público. Então, as autarquias terão cargos públicos. Há exceções? Há exceções. Ao caso das agências reguladoras, ao caso de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo, e nós vamos ter um tema específico para tratar disso. Mas como resposta genérica, as autarquias se submetem ao regime de pessoal do ente que a criou, cargo público. Como é que é a organização do patrimônio das autarquias? Enquanto pessoa jurídica de direito público, elas vão ter a mesma organização do patrimônio da pessoa da administração direta. Portanto, senhores, as autarquias, elas vão ter bens públicos, as autarquias, elas vão ter seus bens com aquelas mesmas garantias que são próprias dos bens públicos. Quer dizer o seguinte, os bens das autarquias são impenhoráveis, os bens das autarquias são imprescritíveis, não podem ser suscetíveis de uso capião. Os bens das autarquias são não submetidos a onerações de maneira geral. E os bens das autarquias são inalienáveis. Há exceções, mas os princípios, as características dos bens públicos em geral são extensivas às autarquias. Quer saber mais sobre bens públicos? Quer saber mais sobre as características dos bens públicos? Aguarde. No decorrer do nosso curso, nós vamos apresentar um conteúdo específico só sobre os bens públicos, onde vamos poder trazer com maiores detalhes essa questão e outros mais. Também as autarquias, elas vão se submeter a um regime especial de prerrogativas que são próprios da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, quando ela está em juízo, ela tem uma série de prerrogativas. Por exemplo, ela tem prazo em dobro para contestar, ela tem prazo em dobro para recorrer, ela se submete a um procedimento especial quando é executada, é o procedimento do precatório, e uma série de outras prerrogativas, dentre as quais eu vou destacar, nessas outras, a imunidade tributária recíproca. Então, tudo aquilo que é deferido para o ente da administração direta, para os entes estatais, também é extensivo às autarquias. Por quê? Porque ela tem a mesma natureza jurídica do ente que a criou. Ela está submetida, assim, ao mesmo regime jurídico administrativo. Nós temos mais para falar sobre as autarquias, mas no próximo vídeo. É um tema extenso. Por enquanto, nós vamos ficar com o que está dito. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te convidar para participar no próximo dia 6 de setembro, às 19h30, de uma aula ao vivo que nós vamos transmitir. Uma aula gratuita. Quer participar? Basta você clicar no link que está aqui embaixo. Aí você vai receber todas as informações. O tema da aula, princípios de direito administrativo, que certamente vai tema que cai em concurso. E junto com a aula, nós também vamos disponibilizar um material escrito gratuito sobre esse tema, princípios de direito administrativo. Conto com você e até a nossa próxima aula. Um abraço.